A notícia de que a mamãe Pig tá grávida impressionou todos os fãs da Peppa. Mas e se a gente te dissesse que esse novo bebê não vai ser o terceiro filho da família Pig? We're having another baby! Pois é, você sabia que existem indícios de que a Peppa já teve outro irmão que nunca apareceu? E essa criança pode muito bem ter vindo antes mesmo dela, o que significa que a porquinha talvez nem tenha sido o primeiro bebê dos seus pais. Só que se esse for mesmo o caso, o que aconteceu com ele pra gente nunca ter visto? Bom, infelizmente o mais provável é que ele tenha perdido a vida muito cedo, antes mesmo da personagem principal nascer. Isso explicaria algumas coisas que a gente vê durante esses 20 anos de programa e nunca chegamos a entender direito, como o fato do papai e da mamãe Pig claramente terem um favoritismo com o George. Tudo bem que muitos pais dão mais atenção aos caçulas, mas o porquinho tem festas de aniversário melhores, com direito a visitar um museu, além de ganhar um brinquedo robô quando seu dinossauro quebrou, e pode ficar fazendo bagunça adoidado que seus pais vão só rir. Já a festa de aniversário da irmã foi em casa, e ela não tem tantos brinquedos assim. Isso tudo pode acontecer simplesmente pelo George ser um menino, igual ao seu falecido irmão mais velho, o que faz com que os pais se lembrem do primeiro filho quando olham pro garotinho. Outro indício é quando ele fica resfriado, e os pais rapidamente chamam o Dr. Urso Pardo, como se secretamente estivessem com medo do resfriado revelar ser algo pior. Será que isso não é o trauma de ter perdido alguém por alguma doença? Além do mais, existem vários brinquedos no quarto da Peppa e do George que eles nunca utilizaram para brincar. Se você for uma criança ou tiver uma em casa, sabe bem como muitos brinquedos são deixados para lá com o passar do tempo, pelas crianças terem suas preferências. Mas será mesmo que todos foram comprados para a porquinha ou para o seu irmão mais novo? A gente raramente vê os seus pais trazendo brinquedos de lojas, tanto que o dinossauro do George foi um presente dos avós. Papai e mamãe Pig sabem que o brinquedo favorito da Peppa é o Ted, e do George é o Senhor Dinossauro, e que os dois se importam pouquíssimo com os demais bonecos. Por isso faz sentido imaginar que os únicos brinquedos que eles compraram para as crianças, além dos seus favoritos, foram os que a série mostrou Peppa e George receberem, como o robô do episódio em que o Senhor Dinossauro quebra, e o dinossauro roxo do episódio em que o caçula faz aniversário. Os bonecos que nunca tiveram suas origens reveladas muito provavelmente eram do primeiro filho. Qual será que era o seu favorito? Ou será que o coitado faleceu antes mesmo de conseguir se apegar a um brinquedo? Apesar de tantas provas, essa é só uma das teorias que explicam onde está o terceiro filho da família Pig. Já vai preparando o seu lanchinho e se acomoda no sofá. Tá começando mais um Teen Videos. Independentemente do irmão mais velho de fato ter existido ou ser só uma teoria, também existem algumas evidências de que existiu outro membro dessa família. Só que nesse caso a gente tá falando de uma garota que nasceu junto com a Peppa, ou seja, a sua irmã gêmea. Se duvidar, ela tem ainda mais chances de ser real, porque as evidências da sua existência são bem fortes. E uma prova de que você talvez até conheça, porque se trata de um dos grandes mistérios de Peppa Pig, é uma imagem promocional do desenho, em que a gente vê toda a família da porquinha reunida no quintal. Parece uma foto normal que qualquer família unida tiraria à primeira vista, mas a coisa muda quando a gente percebe que existe uma porquinha completamente desconhecida atrás da janela da casa, observando os outros personagens de longe. Nunca recebemos uma explicação oficial de quem é essa pessoa misteriosa, mas isso não impediu os fãs de criarem suas próprias teorias. Uma das mais famosas é a de que ela é o espírito da irmã gêmea da Peppa, que faleceu antes do início da série infantil. Essa hipótese começa a fazer ainda mais sentido quando a gente lembra que estamos falando de uma família de porcos. Na vida real, esses animais são extremamente férteis e podem ter uns 10 leitões, ou até mais em uma única gravidez. A gente não vê essa característica sendo trazida ao desenho, talvez pelos animais terem traços de humanos. Só que os coelhos também são conhecidos por terem muitos bebês, e a mamãe coelha, apesar de não ter tantos filhos quanto uma coelha real, chegou a ter gêmeos, o que deve ser uma referência a esse fato da biologia. Sendo assim, mesmo com a mamãe Pig aparentando não ser capaz de ter 10 filhotes de uma vez, pode ser que ela também tenha predisposição a ter gêmeos, igual a mamãe coelha. Ou seja, faria todo sentido a Peppa ter uma irmãzinha que nasceu ao mesmo tempo que ela. Só que como a garotinha só apareceu em um único pôster,
aparentemente na forma de um espírito, significa que ela deve ter falecido. Nossa hipótese é que a pobrezinha perdeu a vida durante o parto, já que ela não aparece nem mesmo nos flashbacks da época em que a Peppa era um neném. Caso o irmão mais velho também tenha existido, essa possibilidade da irmã gêmea ter perdido a vida tão cedo explica por que os pais parecem ter mais saudades do garoto e mimam o George por seu rosto os lembrar dele, mas não sentirem a mesma saudade da Peppa que nasceu com a personagem principal do desenho. Afinal, eles nem tiveram tempo de se apegar a ela. Mas caso esses dois bebês tenham existido e também falecido, nossa, a família Pig de fato tem muito azar, não é? Se você gostaria de ver a verdade sobre os filhos perdidos da família Pig sendo revelada no programa, comenta aqui embaixo #filhos. Aproveita e diz pra gente qual desses personagens de Peppa é o seu favorito. Olha, eu gosto muito do George, ele é muito fofinho. Até o momento, a única coisa que de fato foi confirmada é que a Peppa nasceu e poucos anos depois o George chegou ao mundo. Um porquinho mais velho nascido antes da Peppa ou uma irmã gêmea são as primeiras possibilidades que a gente pensa ao falar de um terceiro bebê, que não é o que tá na barriga da mamãe Pig e vai nascer em breve. Poucos pensam que talvez o terceiro filho em questão tenha nascido depois da Peppa e antes do George. Se ele for o único irmão secreto da protagonista, significa que a gente estaria falando de um irmão do meio, que por algum motivo não aparece no programa. E essa possibilidade pode muito bem ser verdade. Além das porcas da vida real conseguirem ter mais de 10 leitões a partir de uma só gravidez, elas também são capazes de ficarem grávidas várias vezes ao ano. A gestação delas só dura cerca de 3 a 4 meses e elas ficam preparadas para engravidar de novo não muito tempo depois. Bem diferente das mulheres humanas, que precisam esperar no mínimo 18 meses para engravidar outra vez. Claro, como a gente já disse antes, os animais desse universo não são totalmente idênticos às suas contrapartes do mundo real, por terem características de humanos. Tanto que em um episódio recente do desenho, a própria mamãe Pig disse que vai levar 9 meses para que o seu novo filho nasça. Exatamente o tempo que leva com as humanas. Mas temos que nos lembrar de novo do caso da mamãe coelha. Apesar de ser menos exagerado, os personagens ainda têm um pouco de suas características animalescas. Então, apesar de precisar esperar 9 meses para ter um leitão, pode ser que a mamãe Pig não precise aguardar tanto tempo para poder engravidar de novo. Sendo assim, nada impede que ela tenha conseguido ter um filho depois do nascimento da Peppa e antes de gerar o George, mas que assim como nas outras teorias tem grandes chances de ter tido um destino fatal, visto que nunca o vimos na série. Na realidade, quase todos os indícios da existência do irmão mais velho da Peppa funcionam nessa teoria se a gente trocar a ordem do nascimento dele e da porquinha, já que ele vai continuar tendo nascido antes do George, então perdido a vida, fazendo com que os pais ficassem muito apegados ao caçula, por ele lembrar o neném que os dois tinham perdido. A única diferença é que, com o irmão falecido sendo o filho do meio, a Peppa vai continuar sendo a mais velha, o que significa que ela teve a oportunidade de conhecê-lo e também precisou lidar com o luto de perdê-lo. Seria por isso que ela nem se importa com o fato dos seus pais darem muita atenção ao George e deixá-la de lado, porque ela sabe pelo trauma que o casal passou. Mas e aí, que tal se inscrever no canal? Assim você sempre vai receber os nossos vídeos diários sobre teorias e curiosidades envolvendo o mundo das animações. Você se recorda da Chloe? Por ser filha do tio Pig, ela é considerada a prima da Peppa. Ou será que não? Nós nunca pensamos nisso antes, mas é possível que os membros mais velhos dessa família estejam escondendo um segredo bem importante, o de que a Chloe é na realidade a irmã mais velha da personagem principal. A gente esteve teorizando que o filho mais velho da família Pig era um menino que faleceu, mas o oposto, uma menina ainda viva, também tem chances de ser real. Lembra do pôster em que a gente pode ver uma porquinha na janela, observando os personagens de longe? Podia ser a própria Chloe. Essa imagem é bem antiga, então ela poderia estar dentro de casa porque o plano dos criadores do desenho era que a menina fosse reconhecida como irmã da Peppa e morasse junto com seus verdadeiros pais. Nada impede que essa ideia dela ter sido disfarçada como prima tenha vindo só depois. A questão é, por que os pais da Peppa iriam dar a primeira filha deles ao tio Pig e fingir que ela é só uma sobrinha? Existem duas possibilidades. A primeira é que o nascimento da garota foi um acidente e aconteceu em um momento em que nem o papai e nem a mamãe Pig
se sentiam preparados para cuidar de um bebê. Como o irmão do papai é mais velho, ele pode ter aceitado cuidar da garota como se fosse uma filha. A segunda opção é que não foi um favor do tio Pig, mas sim o oposto. O tio e sua esposa poderiam ter dificuldades para ter um filho, talvez por um deles ser infértil. Nesse caso, essa teria sido a forma que o papai Pig encontrou de ajudar seu irmão. Também pode ser uma fusão dos dois motivos. Um casal gerou uma filha sem querer e antes da hora, enquanto o outro não conseguia ter um bebê. Assim o acordo faz todo sentido. E antes que você fale que o tio Pig e sua esposa conseguiram ter o Alexander, se lembre de que ele nasceu muito recentemente, 10 anos depois da Chloe. Os tios da Peppa podem ter continuado tentando criar um filho biológico por todos esses anos e só tiveram sucesso agora. O vídeo tá acabando por aqui. Se quiser continuar se divertindo com a gente, é só clicar em um dos 2 conteúdos que a gente deixou na sua tela. Olha, vale muito a pena. Até a próxima, pessoal!